Ô, pessoal, amigos, amigas, internautas, companheiros de trabalho, vocês que estão ligados aqui na nossa terceira live, eu estou entrando nesse mundo digital com a expectativa de compartilhar conhecimentos, informações sobre esse tema do envelhecimento humano. E hoje é a nossa terceira live, nosso terceiro encontro, com esse objetivo de ouvir pessoas, personalidades, autoridades, profissionais que estão diretamente ou indiretamente envolvidos com a temática do nosso envelhecimento. E aí eu quero saudar todos vocês, companheiros e amigas, e de um modo muito especial, muito carinhoso e muito honrado e feliz com a presença da minha amiga da nossa família, Gabriela Altaf, que está aqui conosco. Tudo bem, Gabi? Boa noite, Pitico. Boa noite para todo mundo que estiver assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite. A Rose Ó... é minha irmã, então estou aqui fazendo uma live com meu cunhado. Ótimo, Gabi. A gente vai conversar um pouco, né? Aí os internautas já estão acompanhando, que é os impactos desse momento trágico, diferente para nós todos, independente da nossa idade, que a Sim. gente está, eu estou todo aí perplexo com essa vivência. Mas nós vamos direcionar um pouco em relação à saúde mental das pessoas idosas. Mas antes disso, Gabi, se não se importar, por gentileza, queria que você, muita gente já te conhece, porque você é uma pessoa, inclusive, televisiva, de encontro com Fátima Bernardes, e da TV Globo, né? É de Juiz de Fora, mas eu queria que você falasse um pouco, por favor, dessa sua trajetória profissional, a relação com a cidade de Juiz de Fora, com o seu trabalho, por favor, tá? Fique à vontade. Isso que dá fazer live com amigo, aí o amigo aumenta a gente. A minha família é aqui de fora, Sim. mas eu não nasci aqui, eu sou a única neta que não nasceu aqui. Eu nasci em Itaperuna, no interior do estado do Rio. É, Morei em várias cidades no interior do Rio e com 17 anos fui para a capital, para o Rio, fazer psicologia. Eu sou graduada em psicologia pela UFRJ. Sim. E depois da minha graduação, eu fui para a área da cultura. Fiz uma pós em jornalismo cultural, depois um MBA em gestão cultural, um mestrado em estudos de cultura e, por fim, esse ano eu terminei uma pós em cinema documentário. De Ótimo. 2005 a 2007, eu morei em Juiz de Fora pela primeira vez, e foi quando eu conheci a Rose. Eu trabalhei Sim. na AMAC e depois, alguns meses, se eu não me engano, um ano na Funalfa. E agora, na pandemia, eu estava passando uma pandemia no Rio, né? Os meus pais também moram lá, mas no meio da pandemia, um avião Sim. passando. No meio da pandemia, todo mundo do meu trabalho foi despedido. Eu estava na Rede Globo desenvolvendo um programa de TV. Eu atualmente trabalho Ótimo. como roteirista e documentarista. E aí a gente foi nessa mesma época em que Copacabana, onde a gente mora, era o bairro com maior letalidade de vítimas afetadas pela Covid, que é um bairro que tem muito idoso, né? Muito E os meus idoso, pais é. já idosos, a gente decidiu vir aqui Sim, para Juiz de Fora, e que foi um alento para a nossa saúde mental. entendi. Aham. Sair um pouco dessa cidade que estava muito perigosa, né? Muitos casos, e especialmente Copacabana. Então a gente se sentiu mais protegido aqui, embora aqui também, né? Isso.
É A gente também preocupante a viu situação. muitas contaminações e tal, mas comparativamente naquele período, para gente, para os meus pais em especial, foi um pouco mais tranquilo estar aqui. Entendi. Gabi, quer dizer que você é quase que minha conterrânea, além de amiga da família, porque eu sou de Porciúncula. Gente, Porciúncula, inclusive, Porciúncula, inclusive, está presente aqui na nossa conversa. Meus parentes que estão em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Nós estamos territorialmente distantes de próximo. 33 quilômetros de Tona para Porciúncula. Muito legal. Gabi, então É você bem. fez um casamento da psicologia com a parte cultural, né? No roteiro, Sim. no documentário, no cinema, né? E que tem E tudo a está dando muito ver, certo. tem tudo a ver com a escuta, né? Assim, Sim, eu acho que você no seu trabalho também exercita muito a escuta, né? E que é uma sim, queixa que a gente vai vendo do envelhecimento, né? Das pessoas que vão envelhecendo, a não paciência para a escuta, né? Assim, e eu acho que como eu venho da verdade. psicologia, então no roteiro e no documentário, para mim, tem muito essa questão do ouvir, da disponibilidade para escutar mesmo o outro, né? A gente está aí, o tema da nossa live é saúde mental. Eu acho que é uma coisa Sim, gratuita que a gente pode fazer, né, para nossa família, para os nossos amigos, é de fato ouvir. A gente vai vendo na pandemia, eu acho que a pandemia coloca em xeque uma questão para o idoso, que é a solidão, né? sim. Muitos idosos no Brasil moram sozinhos, estão passando pela pandemia sozinhos. Muitos idosos não aderiram à tecnologia, né? É importante falar disso. Eu estava lendo um dado aqui, preparando a nossa conversa. O Zoom, que foi essa plataforma aí que explodiu na pandemia, ele passou de 5 para 300 milhões de usuários só na pandemia. Né? Milhares Nossa de Senhora, hein? eventos só no Zoom, cursos. E as pessoas que não têm, né, esse contato com a tecnologia, que mesmo que não tem sequer um celular com internet, né? E, Gabi, se você me permite interromper um pouco, a próprio é grande o número de pessoas idosas analfabetas, né? Exato. A gente trabalha com a população idosa da cidade, é um público idoso, mas é aquele idoso que não tem acesso ao mundo digital, igual você está dizendo, ao telefone celular, às outras ferramentas de comunicação. Então, como é que é essa vivência de pandemia nessa condição de pessoa idosa, que não sabe ler, não sabe escrever, né? E aí assim, desculpa, Não. você vai vendo esse discurso repetido, né, do compras peça por aplicativo. Gente, a pessoa sequer sabe que é aplicativo, né? Assim, Certo. eu mesma, esse ano eu entrei no Zenta, fiz 40 há 2 meses. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa de milhares de aplicativos, sabe? Eu Sim, nunca fiz uma compra de supermercado por aplicativo, por exemplo. entendi. Então, assim, como é que a gente pensa a saúde mental com esse discurso que é o ideal, mas que na prática não se dá, né? Então, Uhum. é muito importante essas ações que a gente vai vendo. Os vizinhos se solidarizam, fazem a compra no mercado, os vizinhos que são mais jovens. Ligar sempre que puder, né? Assim, se a pessoa não tem um Skype, né, não tem acesso a redes sociais, gente, telefone existe há milênios, assim, faz uma chamada normal. E o telefone ainda está mais próximo, né, Gabi, me parece, da realidade das pessoas idosas, que eu vejo, por exemplo, pela minha mãe, o telefone fixo, que eu falo com ela todo santo dia, mesmo não tendo muito a novidade da pauta, da conversa, mas só no assunto, mãe, como é que você está? Está tudo bem? Porque o grau de ansiedade também
nessa minha vivência familiar, como você estava dizendo, é muito grande, principalmente nesse momento. E o que você falou, Gabi, no início, é muito interessante, porque me parece que algumas habilidades a gente precisa treinar e conhecer para um trabalho social com pessoas idosas. Eu penso que é um trabalho que exige da gente, não que a gente seja o suprassumo, nada disso, é um treinamento de competências, de habilidades, principalmente para ouvir a pessoa e ouvir a pessoa idosa. E me parece ser essa, talvez não a principal, mas uma das principais necessidades de todos nós, inclusive minha também, mas de uma pessoa idosa, é ter espaço para que ele e ela sejam ouvidas, né? Ainda mais nesse mundo de hoje, tudo muito corrido, tudo muito no toque do dedo, né? A relação humana fica prejudicada, né, não, Gabi? Não, total. Eu não sou especialista na terceira idade como você, né? Não, eu sou estudante. Mas do que, né, das minhas vivências, assim, e falo até aqui pelo meu pai, que se aposentou há alguns anos. Isso também é muito legal de falar. Sim. Eu acho que a pandemia, ela reencena uma coisa que o idoso já viveu, que é uma certa invisibilidade e uma convocação para criar uma nova rotina. Né? Assim, quando você se aposenta, é um baque. Você está aí prestes a se aposentar, está se preparando. Estou na marca do pênalti. Eu acompanhei de perto quando meu pai se aposentou. É um homem que trabalhou 42 anos, de 7 da manhã às 8 da noite. Então, a vida dele era o trabalho, as relações, né? Assim, a rotina. Quando você se aposenta, é muito comum a gente ouvir essa queixa do eu virei ninguém, né? Ninguém mais me enxerga. E aí o idoso, e não só o idoso, né? Porque, por exemplo, você vai se aposentar aí, é super novo, mas é toda uma convocação para você refazer a sua rotina e criar um novo sentido, né? Assim, se sentir útil, se sentir com um propósito mesmo, redescobrir um propósito. E muitas dessas relações, depois da aposentadoria, elas se dão fora de casa, né? São grupos, são associações, são atividades que você, né, vai criando. Então, a pandemia, eu acho que trouxe de novo para os idosos esse encarar-se sozinho, né? Assim, porque de novo, assim, eu estou em casa de novo. O que eu vou fazer agora, né? A população aí que está trabalhando, tal, você transpôs o trabalho para o home office, né? Para o teletrabalho, para as telas, né? As telas invadiram as nossas casas. Mas e quem não tem a tela? Né? Quem é aposentado e que tinha realizado toda a sua vida fora de casa, como que faz? Eu não tenho resposta para essa pergunta, mas eu fui pensando e estou pensando em pequenas coisas, até porque, como eu falei, no meio da pandemia, eu me vi desempregada, né? Lá em maio, bem no... Entendi. Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa o tempo inteiro, especialmente no Brasil. Isso não tem data para acabar, né? Aí fui ler um psicólogo que ele estuda a psicologia das pandemias. E ele fala coisas muito interessantes. Olha só que interessante. Que me ajudaram. Gente, eu fico mexendo porque eu tô numa cadeirinha, improvisando uma mesa aqui, e ela é meio apertada para a perna, tá? Tem um amigo meu que me vem em live, você mexe muito, o que está acontecendo? O povo está reclamando do meu...
O povo está reclamando do meu óculos que dá reflexo, não dá para ver os óculos. É. Mas se eu tirar os óculos, eu fico, não consigo acompanhar, Eu fica também não dá, difícil. gente. Raciocinar sem os óculos é uma coisa para jovem. Aqui, para mim, E não dá. usar óculos e máscara, então, não combinam de jeito nenhum. Não dá, fica tudo embaçado. Mas, ô, Mas, Gabi, retomando, deixa eu só falar o que ele fala, que claro, acho que me ajudou, pode ajudar quem estiver ouvindo. Ele vai falar lógico. que nas pandemias é muito importante a gente encontrar pequenos gestos de agência e autonomia no cotidiano, porque como é uma coisa muito incerta, a gente perde essa coisa do controle, isso causa muita ansiedade. Então ele vai dando umas ideias. Por exemplo, quando a gente armazena alimentos, dá aquela coisa assim, ai, não vou sentir fome, né? Quem, como nós aqui, temos o privilégio de ter poder aquisitivo para ir no mercado e armazenar alimento. Eu O me pó de lembro café está garantido para o café, né? Eu me lembro que no início da pandemia, eu não sei como foi aqui, mas lá no Rio foi uma coisa de tem que estocar comida, que vai acabar tudo, vai acabar a água. Que Assim, também foi, que também foi. como isso produz uma ansiedade assim extra. Organizar cômodos da casa. São pequenas ações que você sente que a pandemia não está te controlando totalmente. Você tem agência sobre ali o seu quarto, a sua gaveta. Outra coisa que ele fala, que também traz bem-estar, gestos de solidariedade. Quando você faz Sim. bem ao outro, você também se faz bem, e isso produz uma sensação de calma, de propósito. Então, pensando aqui, que a gente pode fazer no nosso cotidiano de gestos de solidariedade no meio de uma pandemia? A ligação, que você já falou. Foi. Às vezes a gente vai na rua, compra uma coisa para uma pessoa que você gosta, um idoso, um familiar mais idoso, deixa na portaria. Certo. Então, esse tipo de coisa, esses pequenos, eu acho que a pandemia convoca a gente a ter pequenas ações, não são ações grandiosas, assim. E valorizá-las, né, Gabi? E valorizá-las, né? Essas pequenas ações que dão sentido para a pessoa. Exato. Ontem eu conversava com uma senhora de 77 anos, que eu vou Sim. entrevistar para o documentário, e ela está há 5 meses sozinha. Ela aprendeu a usar o celular na pandemia, e a estratégia dela, além de ocupar o corpo todos os dias com algum tipo de exercício físico, ela tem 2 caderninhos. Um caderninho Sim. que ela anota os sonhos dela, que ela vai tendo durante a pandemia, e outro caderninho que ela anota os sentimentos. Que barato! Uma ideia super simples, que ocupa, que vai fazer você pensar o que eu sonhei essa noite, como que eu estou me sentindo essa hora da manhã, tem diferença da manhã para o dia, e aí ela agora vai transformar numa peça. Ela quer escrever um texto para a peça. Então, Fantástico! assim, é uma folha de papel e um lápis, sabe? Quais são pequenas ações cotidianas para desfocar nossa atenção da pandemia, do número de mortos, né? Do vírus está chegando, não está, para uma coisa que possa produzir bem-estar. Então fica aí também uma dica Muito legal. de saúde mental, né, para gente na Sim. pandemia. Porque tem até aqui, enquanto a gente preparava semana passada para agora, esse momento do nosso papo, algumas pessoas já, sabendo da sua participação, já tinham, me passavam algumas perguntas, Gabriela, algumas atividades, e uma delas é exatamente essa que você falou aí. Eu acho que vale a pena até reforçar. Como driblar, né, essa solidão dessa pessoa idosa que por estar só não tem ninguém, está minimamente inserida na família Aham. social. Então, acho que essas dicas do psicólogo das pandemias e que você colocou aqui para nós é muito legal, muito interessante, né? Porque requer aí a criatividade, o esforço. Agora, tem que ter vontade também, né, Gabi? Como psicólogo, o que você acha?
Eu acho que assim, uma coisa que eu, desde o início, no início da pandemia, eu voltei a atender. E aí Ótimo. depois enfim, eu inventei um projeto que eu vou falar dele daqui a pouco para me ocupar. E aí não consegui mais, porque, enfim, o projeto acabou tomando uma proporção que eu não esperava. Mas eu acho que é um tempo para a gente ser empático ao que a gente estiver sentindo, né? Na pandemia, a gente vê que tem dois estados emocionais que se repetem com maior frequência. Tem umas pessoas que vão para uma certa mania, que vão fazer 1 milhão de coisas, elas já acordam assistindo uma live, que vai fazer um exercício, depois elas vão aprender francês online. Essa pessoa que precisa fazer muita coisa. Tem algumas pessoas que vão para uma coisa um pouco mais deprimida, recolhida, né, de não estar conseguindo fazer muita coisa. Eu acho que é o momento de não se cobrar, né? Entendi. Deveria estar fazendo 1000 coisas. Ou o outro extremo disso, deveria estar refletindo, me repensando. Cada um é um jeito, não tem receita, sabe? De repente você vai falar para uma pessoa super ativa, faz menos coisas, isso vai ser horrível para ela. Então, acho que a primeira coisa é seja empático com as suas emoções. Perfeito, A segunda coisa é achar pequenas coisas no cotidiano que te despertem curiosidade, vontade. Que às vezes eu estou falando aqui do caderninho dos sonhos, mas a pessoa odeia escrever. Aí não dá, entendeu? Dá muito trabalho escrever os sonhos. Ou, por exemplo, outra coisa que está à mão e é barata. Montar quebra-cabeça. Muita gente passou a montar quebra-cabeça, que é super legal. Você fica ali descobrindo qual peça que é, qual peça que não é. Jogar baralho, Isso, fazer palavras cruzadas, sabe? Tem um monte de Meu pai fazia coisinha. muitas palavras cruzadas. Meu pai Meu pai sempre tinha também faz. cruzada. Então, acho que são pequenas coisas no cotidiano para ir preenchendo realmente. Não... E outra coisa que ele fala também, filtrar as Sim, notícias, né? Excesso de informação produz ansiedade. Então, sim. desliga um pouco o jornal, não precisa ver 4 jornais por dia, sabe? Vai fazer Entendi. outra coisa, né? Uma Uhum. dica também que me ajuda e que ela é super simples, que eu sei que quem tá vendo a gente vai cair na gargalhada, mas ela é verdade. Tem gente pedindo dica aqui, tá, Gabi? Tá, já vamos falar. Acordar e o que que é para fazer? Tirar o É. pijama. Juro! A roupa influencia como a nossa disposição. Então, por exemplo, hoje, para quem está ouvindo, antes de começar, a gente estava aqui fazendo teste de som, não sei o que, eu falei, Pitico, peraí, que eu não sei fazer live de chinelo e meia, eu preciso botar tênis. Sim, Então, assim, a roupa, ela dá uma informação pra gente. Não passar o dia inteiro de pijama também aham. é uma dica. Não precisa ser todo Ótima dia. dica. Mas, assim, pijama dá uma coisa de relaxamento, mais lã. É. E desanima quem tá perto também, né, Gabi? Aí isso é com a Rose, Pitico. Aí eu não. Porque tem Aí a aquela. Rose que tem que Aqui, responder. Gabi, é porque tem aquela coisa assim de se vestir para alguém, a roupa para a missa, a roupa para fora. Por que não uma roupa bonita, um batom, desde Assim, para si e para os que estão na relação? Tem muita coisa dessa situação de, vou usar esse presente, essa calça, ou esse objeto da minha casa só em visitas, em ocasiões especiais. Por que não pode ser para nós, no nosso, literalmente, arroz com feijão no nosso dia a dia? Não é sim. verdade? Isso que você está falando, ser empático, respeitar e ir na direção dos seus desejos ali, né? Começando dentro da casa da gente, né, Gabi?
E eu acho que a Agora, pandemia nos coloca uma sim, questão que ficava muito na teoria e que agora está todo mundo vivendo na pele, que é, de fato, só existe o presente. Então, assim, a roupa para uma ocasião é. especial, a ocasião especial é agora. A louça para o jantar é Pode ser que a agora. gente não tenha essa ocasião, né? Pode É, exatamente. passar Isso é perfume, eu verdade. passei perfume para Ô, live. Gabi, Então, assim, são pequenos gestos que então vai, foram dois, porque eu também passei. são pequenos gestos Porque eu também passei. que vão comunicando para o nosso corpo assim: olha, apesar dessa tragédia que é a pandemia, enquanto a gente está vivo, enquanto tem desejo, tem tempo, tem produção, tem vida aí, sabe? Então é isso, uma roupa mais legal. Isso. Eu vou dar um exemplo que as pessoas acham ridículo, mas eu quero que façam em casa o teste. Dia que eu tô mais arrasada, Vamos que eu lá. falo, eu vou ficar de pijama o dia inteiro, eu não vou fazer nada. Tem dias que eu não faço nada e fico de pijama. Mas os dias que eu tô mais fortalecida, eu falo, eu vou me obrigar, eu vou trocar roupa, eu vou botar brinco, eu vou botar perfume e eu vou botar tênis dentro de casa. Cara, o corpo responde, sabe? E isso é uma Sim. coisa que todo mundo pode fazer, não precisa ter computador, não precisa ter nada. Aham. É. E de blazes, plena segunda-feira para o trabalho, Gabi, é para qualquer um? E de quê? De blazer? De blazer e sapato, uma plena segunda-feira? E Eu cumprimentar nunca todo mundo e usei. desejar bom dia? Essa aí eu deixo para você Gabi, responder. Fala. não, é que eu gosto de usar os blazers e aí o pessoal fala assim, nossa, você tá chique hoje, em plena segunda-feira e tal. Só uma brincadeira. Gabi, várias pessoas já estão com a gente aqui Então, eu e a não gente vai vejo dar uma as dinamizada. perguntas, tá? Ah, tá. Não, mas aí depois a gente, se não, certamente nós temos limite do tempo, mas eu queria que você, por gentileza, comentasse. Me perdoe os outros que estão aí, a gente vai tentar, na medida do possível, dar algum tipo de retorno, mas é que está até aí para você. Ó. Gabriela, dá uma dica para trabalhar com idosos institucionalizados, que são aqueles idosos em condições, né, Gabi? De saúde física, social, psicológica, afetiva, bem só, de um modo geral. Infelizmente, não são todos. O quadro de idosos, a gestão dessas casas tem sido revitalizadas. Aqui em Juiz de Fora, posso dizer que participo das ILPIs e tem gente aqui com a gente na live que está dando depoimento do quanto que essa gestão está modernizando no sentido de quebrar esse estigma que há de que os asilos, os antigas clínicas são necessariamente lugares de falta de vida. Não está sendo bem assim, porque o processo de participação da comunidade, qualificação dos profissionais, sabe? Então, aí Sei. a Jussara Moraes, que trabalha numa dessas casas, ela está querendo trocar com você, te ouvir em relação a essas dicas, né? Que você de alguma forma já colocou, mas se quiser também repeti-las e até dar uma outra abordagem, porque são idosos mais institucionalizados, que eu falei que podem ter esse perfil de mais reclusão social, coisas assim. Né? Eu acho também que o desafio do profissional é buscar também propor atividades para essas pessoas idosas que também podem responder à medida e na competência e condições deles, né? O que você acha? Eu acho que a primeira coisa é um pouco perguntar, né? Assim, que eu acho que eles já devem fazer, mas assim, que atividade vocês gostariam de fazer, né? Eu não sei se são espaços com acesso a computador, né? Não sei se ela trabalha num espaço que teria acesso para isso, mas eu estou lembrando aqui de uma Não, experiência. não, acredito que não. Não, né?
Não, era uma experiência que tinha Não, acesso acredito que e fizeram, né? O que vocês gostariam de aprender e tal. É, eu penso muito, vou puxar a sardinha para o meu lado, mas pode não funcionar. fica à Depois, se vontade, claro. ela puder dar um retorno. Eu tenho pensado muito na potência da escrita como um modo de produção de saúde mental, porque eu tenho recebido relatos que têm me mostrado isso. Então, assim, a escrita, né, que você precisa de um lápis e de uma caneta, tem muita gente fazendo diários na pandemia, né? Todo dia, Muito como está legal. sentindo? Eu acompanho o diário de uma professora na pandemia no Facebook. Eu acho que isso é uma atividade que, de repente, pode despertar interesse. Aí depois você faz uma roda de conversa para ler, né? Qual foi o seu sentimento de hoje? Que história que você quer contar? Que é uma coisa que não precisa, né? De tecnologia, que é uma coisa barata, né? Isso é uma coisa que eu tenho visto que produz muita saúde mental mesmo, assim. Eu recebi um relato de uma moça obesa Sim. que ela escreve, porque só para quem está vendo a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas eu lancei um projeto no meio da pandemia que se chama Qual a memória do seu corpo na pandemia? Saudade, Sim. dor, descoberta, o que você está sentindo no corpo durante a pandemia? E aí eu recebo um relato de uma moça que é gorda e que ela descobre o prazer de dançar na pandemia. E ela vai Olha. falando, antes da pandemia eu tinha muita vergonha de dançar porque eu sou gorda. Mas aí ela fala, na pandemia eu soltei a franga em frente ao espelho. E aí a gente publica o relato Aham. dela e passa um tempo e ela me escreve dizendo a minha filha viu amor próprio em mim. Escrever teve um efeito que eu não estava esperando. Pela primeira vez em 6 anos, eu estou amando o meu corpo e eu estou amando quem eu sou. E não é à toa que a minha filha está me vendo de outra maneira. Então, eu acho que a coisa do falar, às vezes é uma pessoa que não curte escrever, mas de repente é uma oficina em que você propõe falar sobre essas angústias, sobre os sentimentos, e de repente, a partir disso, montar, não sei, não precisa ser uma peça, mas montar outra atividade a partir disso, alguém leu do outro. Eu acho que pode ter um efeito terapêutico Sim. muito Aham. legal, sabe? Eu também acho e vejo que isso tem uma eficácia muito bacana, Gabi. E os colegas internautas, amigos e amigas, né, familiares que estão com a gente aqui, dessa expressão da voz, da história das pessoas, de cada um de nós, porque isso reforça a autoestima nossa das pessoas, que às vezes, pela idade, certamente são desconsideradas, socialmente são discriminadas. A gente sabe que o preconceito, a discriminação também pela idade no Brasil é muito forte, né? Sim, Você sabe disso pelo seu trabalho que em relação às mulheres, em relação ao envelhecimento e outras situações desse nível, de que é importante criar espaços para que as pessoas se coloquem, né, Gabi, se falem sim. e que nessa ajuda terapêutica fortaleça o amor próprio, como é o relato dessa senhora. Não há Sim. dúvida. Eu acho que isso. Acho não, eu tenho feito muito nesse tipo de trabalho, né? E uma Agora, coisa tem que eu um ponto também. também, Gabi, até. Fala? Não. Não pode dizer. Não, não, Não. é que eu. Sim. A questão do lance também do humor é uma boa, né? Para fazer frente, Do rir da humor? gente mesmo, rir da possível, né? O humor. Ajuda, Ó, não ajuda?
eu falo que eu só juro a alguém o humor eterno. Amor eu não sei, mas humor. Porque eu acho que assim Humor. eu acho que é uma estratégia incrível quando a gente consegue usar do humor para passar pelas nossas tragédias, né? As pessoais e aí, como essa de agora, as coletivas. O que não significa de modo algum não ter senso crítico, né? Não entender que isso é uma tragédia, que no Brasil várias mortes poderiam ter sido evitadas se o discurso oficial fosse outro, se as medidas corretas tivessem sido tomadas, né? Mas quando eu falo do humor, é um pouco nesse uso da gente com a gente mesmo, né? Eu estava Sim, brincando que eu morro de medo de fazer live, tenho pânico. Tipo, tá um frio aqui em Juiz de Fora, mas o suor nas costas, ó, eu tô sentindo ele escorrendo. E a maneira que eu sim. usei para lidar com isso foi começar a brincar com isso, foi começar a falar, gente, eu morro de pânico de fazer live. Eu tô odiando Mas aparecer. Mas, enfim, tem todo um propósito, né? Então, eu acho que quando a gente consegue brincar com o que a gente está passando, fica mais leve, né? Assim, sim, sim, é muito difícil tudo que a gente está vivendo, é de fato uma tragédia, né? A Jussara falou dos idosos institucionalizados e me ocorreu as pessoas que padecem de algum transtorno mental, né? Para sim, quem a rua organiza internamente a psique do sujeito. Então, por exemplo, os meus amigos que trabalham em CAPS, os meus amigos da saúde mental, que trabalham com pacientes, né, psiquiátricos, como essa coisa do isolamento é terrível, né, para a saúde da pessoa. E aí até me ocorreu uma outra coisa que eu não sei se a Jussara tem essa possibilidade. Eles estão dando voltas de carro com os pacientes, que é uma coisa, tá. né, assim, de ver a É, rua, de ver a sei. Aham. paisagem, de sair do confinamento, Dá um rolê, né? dar uma tomada, dar um rolezinho no carro, No protegido, com carro. máscara. Isso. Aham. Mas, assim, sair um pouco ali da coisa do confinamento mesmo, tem um efeito no bem-estar, a gente sabe, né? Então, feito Certo, certo. com todos os cuidados, com a máscara dentro do carro, Aham. isso também possa ser uma ideia aí. Gabi, eu vi hoje no Jornal da Cidade, Tribuna de Minas, uma senhora que fez aniversário nesse final de semana, 97 anos. Aí a neta teve uma ideia, eu acho que os estão fazendo, que é tipo uma carreata da família, não muita gente, para não dar muita muvuca, né? Muita aglomeração, e parar os carros com buzinaço, né? Legal. Se soprar e um bolinho à distância, cumprimentando a avó, a mãe, os filhos. Veio um filho de Goiânia, sabe? Olha só que fantástica, né? Uma senhora, Incrível. né? E o marido de 90 e poucos anos de idade, buscando alternativa desse contato social nesse período da pandemia, e que é uma coisa contraditória, Gabi, se você me permite, os internautas, dizer o seguinte: o tempo todo é um mantra da gerontologia, da geriatria, que as pessoas idosas devam cada vez mais evitar o isolamento social, ou seja, na direção contrária do que se coloca hoje. Hoje, por uma força de saúde, segurança pessoal, familiar e comunitária, é óbvio, está certo, de que as pessoas idosas devam ficar em casa. Sim. Mas até pouco tempo atrás, 3, 4 meses, o que a gente apostava,
Você viu como que mudou esse parâmetro, esse paradigma, e agora ficar em casa, sendo uma pessoa idosa, sozinha, sem ter com quem conversar, sem ter acesso a ferramentas de tecnologia, é muito difícil, é extremamente complicado, né? Só assim um pequeno resumo e amarração desse nosso papo, né? E também Sim. aí você estava dizendo do humor, e você já respondeu de alguma forma o Ricardo, que foi o nosso segundo liveista, se é que eu posso dizer assim, da fisioterapia, ele é fisioterapeuta. Ele conversou com a gente na live anterior, Gabi, sobre a importância da atividade física, do brincar, do alongamento, né? Da necessidade de ter uma orientação profissional no Sim. desempenho dessas atividades. Então, ele estava fazendo um comentário aqui, exatamente para te ouvir sobre o que você acha da importância da pessoa idosa brincar, que de alguma forma você já colocou aqui. Está até aí para você. Ó. Gabriela, o que você me diz do brincar? O velhinho pode brincar? É bom para a cabeça? Para o corpo é. Né? Então, para todo mundo né? Não Todo só para mundo, os né? idosos. E eu acho que Isso, a gente tem uma tendência a dissociar corpo da cabeça é corpo também, né? verdade. Então, uma das coisas também que esse psicólogo vai falar, que estuda, né, as pandemias, da Você tem, importância você tem o nome dele, Gabi, aí? Não? Steven Tyler. A gente Ah, pode. tá. É da Universidade do Canadá. Ah, sim. Obrigado. Nada. Ele vai falar da importância também da gente tentar manter uma rotina, né? De não ser essa coisa pijamão o dia inteiro, com horário para as atividades, né? Assim, não só das refeições, mas aí ele vai falar os exercícios, os alongamentos, né? Como que às vezes, e isso eu falo de cadeira, assim, eu tô bem preguiçosa para os exercícios na pandemia. E eu tenho uma Eu professora também. queridíssima de alongamento que se dispôs a dar aulas gratuitas para os seus alunos e tal. E eu vejo que no dia que eu venço a preguiça e que eu vou e faço o alongamento, como que isso altera até o meu humor, né? Então, assim, às vezes é do exercício para dentro que vai vir o bem-estar. Então, estabelecer uma rotina é isso, não precisa ser um aeróbico que a gente vai ficar sem ar. É um alongamento, né? Uma coisa às vezes mais lúdica, que envolva também o brincar. Isso tudo é produção de saúde Sim, mental e tá aí a nossa mão, né? Eu tenho um fisioterapeuta que ano passado eu machuquei o braço e ele é muito de pensar o que você tem em casa, né? Aí a gente já fez aham, exercício com a vassoura, com a caixinha de suco. Não precisa comprar coisas super caras. A gente tem em casa o que a gente precisa fazer. entendi, entendi. É isso mesmo. Agora, Gabi, nesses seus estudos, eu quero que você, por favor, depois não deixe de falar dos projetos que você está desenvolvendo, falar um pouco do filme mais à frente, um pouquinho. Sim. E tem outra coisa que eu quero, no tempo que a gente tem aí de mais ou menos uma meia hora de conversa para te ouvir, da sua experiência em Portugal, na universidade lá onde você estudou também. Mas antes disso, Gabi, o que eu estou pensando aqui é o seguinte: claro que, como a gente começou o nosso papo, essa pandemia está atingindo a todos nós, independente de faixa etária. Sim. Mas eu quero que você possa fazer uma reflexão ou um comentário assim, consequência desse estado emocional dentro do tema da nossa conversa, do impacto na saúde mental de uma pessoa idosa e para uma pessoa ainda mais nova. Como é que você vê essa relação? Você já falou sobre isso, mas assim, eu sou daqueles que comunicar é repetir, sabe? Eu acho que
bacana a gente assimilar os conceitos de uma forma mais clara possível, pouco importando se já falou, vai ser repetitivo, mas eu acho que é legal. O que você pode O que eu contribuir, por favor? vejo muito são esses dois fatores. A solidão, né? Porque a gente até falou isso um pouquinho antes da live. À medida que a gente vai envelhecendo, os nossos círculos vão ficando menores, né? A gente vai se relacionando com menos gente. Fica uma coisa mais restrita, né? A família e alguns amigos. Então, assim, Verdade. isso numa pandemia se coloca ainda de uma forma mais feroz, né? O contato que já era pouco, muitas vezes vai ser nulo. Então, por exemplo, a senhora com quem eu falei ontem, ela tem bisneto, mas ela não vê ninguém há 4 a 5 meses. Então, eu acho que É duro, né? o impacto né, na saúde mental do idoso na pandemia, eu vejo pela questão da solidão e também da questão da tecnologia, né? Porque o mundo já era digital. Agora, com a pandemia, é ainda mais digital. E muitos idosos têm uma vida analógica e não digital. Verdade. Verdade. Assim, Fazer essa conjugação é complicado, né? os espaços de socialização, sei lá, hidroginástica. Nem digitalmente tem como fazer hidroginástica, entendeu? Gabi, e a própria oferta pública de cursos, por exemplo, para idosos na iniciação à internet ainda é muito raso, né? Pelo menos na vivência que tem de Juiz de Fora, tudo é pago. Claro, tem que cobrar, mas assim, iniciativa pública de destinar espaços de aprendizagem para os idosos nas Ainda tem ferramentas uma, ainda tem uma sociais. complicação maior que a pandemia coloca, que é como que você inicia um idoso na tecnologia sem estar do lado? É, Se não dá, sabe? verdade. Você precisa ter alguém do lado para ensinar. Sim. Você não vai fazer ensino da tecnologia, né? Inclusão digital sem uma pessoa do lado. Isso não dá para ser estritamente online. É. Gabi, por exemplo, eu percebo muito, até para mim mesmo, que já estou já quase chegando na terceira idade, a dificuldade que eu vejo ao meu lado e em mim também de manusear o cartão de banco no caixa automático. Aqueles comandos são muito rápidos e as letras são pequenas. E eu, hein, fico ali. Eu me considero um analfabeto digital, mas assim, se comparar às vezes com as pessoas idosas em condições diferentes, como é complicado. É muito Sim. difícil. Né? O tempo do comando é rápido e letras pequenas. O quanto que aí você vê que não se pensou num cliente já idoso e num cliente que vai envelhecer e que certamente pode passar por essa limitação. E Né? aí, você está falando uma coisa que é muito séria, porque a ONU nomeia de 1975 a 2025 como a era do envelhecimento. Perfeito. Então, assim, até o Brasil, que é considerado um país jovem, ele já é a quinta população mais idosa do mundo. Né? Acho que Isso. até 2030 vai ser a quinta população mais idosa do mundo. E a gente vai viver cada vez mais com os avanços da medicina. Então, assim, Perfeito. será preciso pensar um mundo para os idosos, né? E não só Sim, os idosos como um peso para a Previdência, como a gente vê aí esse discurso desse ser que habita a presidência e da sua sim. desequipe. Eu acho que, assim, especialmente o Ocidente, que vê o idoso como um peso, ele vai ter que fazer a virada, que já era para ter feito há muito tempo, assim, estofo, trajetória não é peso, entendeu? É aprendizado. E o idoso, se ele Sim. for parar para pensar, esse é um outro aspecto também da pandemia que eu não falei. Muitas pessoas voltaram a morar com seus pais Fale. na pandemia, porque perderam emprego,
ou porque estavam sozinhos. Então, assim, esse idoso que é visto como um peso, ele voltou a ser chefe de família, porque ele está sustentando muita gente com a sua aposentadoria. Né? Isso E está se empoderando, né? é um fenômeno que a gente viu muito na pandemia, assim, muitas pessoas, assim, idosos voltando a sustentar seus filhos e netos, né? Exatamente. Então vai precisar ser um outro mundo, que as coisas não Sem tenham essa dúvida. velocidade, porque a população do mundo vai ser mais idosa. Gabi, E é muito. Eu queria só falar uma coisa pessoal. claro, Eu fiz sim, 40 esse ano, né? E tem toda essa coisa que pesa mais ainda para as mulheres o envelhecimento, né? Que a gente é uma sociedade que admira a juventude, né? A beleza, a juventude é sinônimo de beleza. Eu tava, vou fazer 40, a minha vida a vai eterna acabar. juventude, né? E aí, assim, nos primeiros dias eu fiquei, caraca, 40. E aí é muito bonito, porque assim, depois que passou esse impacto, que é uma bobagem, é a primeira vez que eu sinto assim uma serenidade de como tudo na vida vai fazendo sentido, como a minha trajetória vai começando a ter assim uma unidade, encaixando tudo que eu fiz agora, eu estou entendendo. Só que quando a gente é jovem, a gente nunca acha que a gente vai ficar velho, né? A gente acha que a gente tem o tempo inteiro do mundo. E eu sempre Velho ouvia é isso. sempre o outro, né? Eu sempre ouvia isso quando eu era jovem, mas eu só de fato entendi do que se tratava com 37 e agora mais do que nunca. E aí a Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga que foca suas pesquisas atuais nos idosos, ela vai falar: velhos, todos nós Sim, vamos ser, né? Tendo a chance aí de sobreviver, não ser abatida pelo Estado, como geralmente, né? A gente vê na população periférica e negra, a gente vai ficar velho. Então, vai ser um mundo que ele vai precisar se curvar aos idosos mesmo, né? E isso é uma outra coisa que também eu verdade. notei de efeitos da pandemia, uma certa angústia das pessoas mais idosas, que tem essa vivência de que não tem o tempo todo pela frente, né? Então, uma certa Sim, urgência sim, de sim. que isso passe, porque você quer viver tudo Verdade. no tempo que te O tempo resta. delas é, Né? A vivência é de tempo é diferente, né? muito Mas diferente, exatamente, exatamente. tá todo mundo Eu acho aí. que o desafio é colocar. Que o desafio nosso da educação, da sociedade, é colocar o tema do envelhecimento o quanto antes, né? Para desde criança a gente perceber que a nossa trajetória é lá, E eu acho que é muito não é? importante começar. Eu sempre falo isso no roteiro, né? Velho, por exemplo, ele não tem que fazer papel só do velho. Porque velho ama, velho faz um monte de coisa. Por que não tem, por exemplo, protagonistas idosos nas artes, no cinema, no teatro, na novela, né? E eu acho que uma maneira da gente começar a refletir, a pensar, mudar a forma da gente pensar, é que o velho, ele é um jovem que deu certo, né? Assim, quando eu vi essa frase, eu falei, Sim, achei isso incrível, porque se você chegou até aqui é porque a sua vida foi funcionando, né? Tirando esses casos com aí certeza. de assassinatos e violências estruturais. Mas se a gente é Sim, velho, sim, de alguma maneira a gente, né, fez a vida aí funcionar. Então é uma com maneira de certeza. pensar a velhice de outro modo. Verdade, é. Perspectivas, né? Sonhos. Sim, A pessoa coloca muito o envelhecimento no tempo curto, mas
Quem pode dizer o tempo que nós temos na idade que a gente está? Né? Você pode ter um tempo curto, mas profundo, profícuo, de propósito. Eu Sim, posso ter um tempo fisiológico, mas um tempo estéril, um tempo sem sentido, né? sim. E aí eu sempre gosto muito de lembrar, eu que eu não tive uma trajetória profissional linear, que comecei no cinema já considerada velha, porque eu tinha 36 anos. O Saramago começou a escrever depois dos 42, se eu não me engano. Sim, sim. A Isso Suzana, aí. a Suzana Amaral, que foi uma grande diretora, o primeiro filme dela foi com 50. Sim, sim. Então, assim, a vida pode ser tanta coisa, né? Assim, Sim. enquanto tem desejo, enquanto tem pulsão de vida, enquanto tem vontade de ser criativo, de aprender, Tá. Ô, Gabi, você tá. já falou isso, mas eu vou dar uma. Voltar um pouco, porque me dá uns insights aqui enquanto eu te escuto. Acho que a pandemia ela pode ser essa potência de reencantamento de vida, de propósito, de sonhos, não é? Momento que a gente, igual você já disse aí para nós, internautas e nós aqui, dessa aproximação, dessa empatia, qual é o meu sentido, o que, que eu quero, né? Nesse Eu, isolamento social. Você não acha que tem a ver, Gabi? então, eu acho que para quem tem o privilégio nosso, que é de passar a pandemia em casa, de não Sim, precisar sair, se arriscar, né? Assim, de estar com saúde, de ter acesso também à saúde, caso tem isso precise. mesmo. Eu acho que é até um certo dever de quem está tendo todo esse privilégio, de fato, pensar sobre isso. É uma oportunidade de isso, achar um propósito, né? Pensar mais no próximo. A gente é uma sociedade muito marcada pelos êxitos individuais, é uma sociedade muito marcada pelo discurso que eu acho péssimo da meritocracia, né? E da questão também do dinheiro, da imagem, os posts aí nas redes. Mas a pandemia, ela traz uma coisa que eu acho muito, ao mesmo tempo que é uma tragédia, né? Mas ela coloca, sem pedir licença, como que a vida só existe em colaboração. Verdade. E para a gente sair da pandemia, a gente precisa que o outro fique em casa para diminuir a quantidade de contaminação. Quando você pensa isso num nível mais filosófico, né, de que a vida só existe em colaboração, aí eu acho que quem souber aproveitar isso e de fato se despir, né, desses valores aí que são tão massacrantes de fama, de status, de excessos aí de financeiros, né? Se você de fato se conecta com isso, como que você no seu cotidiano pode criar sentido para a sua vida, aí eu acho que faz sentido pensar na pandemia como uma oportunidade de reflexão. Sim, Eu só gosto sempre de falar que eu acho que falar isso pode ter um uso que eu acho ruim, que é romantizar a pandemia. A pandemia, eu quero deixar claro, como eu penso, é uma tragédia humana. Né? A gente vai chegar sim, a 100 mil mortos no Brasil. Isso posto, para quem está em casa protegido, acho que é uma bela oportunidade para você pensar o que faz sentido para você. Né? E que foi o exercício que eu fiz quando eu fui demitida, né? Assim, longe aí das distrações do cotidiano, que a gente é engolido pelo cotidiano, o que que fazia sentido para mim? E aí uma frase me marcou muito nessa pandemia, que é: o contrário da vida não é a morte, é o desencanto. desencanto, né? E aí eu falei, poxa, o que que me traria o reencanto pela vida nesse momento? E
eu falei, vou parar aqui para me pensar. E eu cheguei à conclusão de que era ouvir histórias. Ótimo, né? Ouvir é o que eu gosto de fazer. E aí foi quando eu lancei o projeto. Eu vou falar, porque acho que a gente tem 5 minutos, Pitico. Uns 5 a 10 minutos. Antes disso, eu acho que o tempo vai limitar, certamente o tempo nos limita, mas eu quero, por favor, que você fale um pouco dos seus projetos, né? Um pouco de Lisboa, lá da sua experiência, como é que Você me perguntou disso, eu é, esqueci. né? E eu queria só, a título de informar para o internauta, e deve estar acompanhando também, e você, Gabi, que o jornal da cidade, que é o Tribuna de Minas, ele fez um apanhado do eleitorado habilitado por faixa etária no próximo pleito, agora 15 de novembro. O grupo de idosos, que idosos no Brasil, quem tem 60 anos em diante, da eleição passada, de 4 anos atrás, 2016 para 2020, esse percentual está na casa de 16% a mais. Ou seja, se há 4 anos atrás nós tínhamos em Juiz de Fora 85, quase 90 mil pessoas com a idade de 60 anos, agora em novembro, daqui a pouco, nós teremos quase que 105 mil pessoas idosas habilitadas ao exercício do voto. Por que eu estou trazendo isso, Gabi, internautas? Muito importante. Né, o contingente de uma nova configuração, de um novo rosto social e político que nós temos na cidade, no Brasil e no mundo. Só esse comentário. Mas, Gabi, já encaminhando para o nosso final aí, um pouco dos seus projetos, como é que você está, Memórias do Corpo, Quarentena, o filme, Lisboa. Vamos lá, Eu isso queria aí. só falar, pegar carona nisso que você falou. Eu vi uma entrevista hoje de manhã com um Sim, documentarista incrível, João Moreira Salles, que ele falou assim: eu não posso acreditar que nas próximas eleições, esses 100 mil mortos, essa condução desastrosa e genocida da pandemia, eu não posso, não quero acreditar que isso vai se repetir. E assim, especialmente para os idosos, né? Assim, a gente teve sim, falas oficiais que falava, mas vão ser os idosos, assim, paciência, né? Eles não têm importância. Então, e assim, daí, né? e daí, né? E daí que idoso importa sim, que as vidas, Claro. né, dos idosos importam e a maneira da gente mostrar que a vida dos idosos importam é nas urnas, né? É Perfeito, votando no perfeito, candidato que tem uma política voltada para a população idosa, né? perfeito. Que não tem uma política é, da previdência que assassina o idoso, que vê o idoso só como um peso, um gasto, um rombo na previdência. Então, é super importante o que você falou, porque a hora de mudar isso, de fato, é nas urnas. E acho que os idosos, como você está trazendo esse dado, vão ter um protagonismo aí Com de força, peso, né? de peso, de peso. E aí, Gabi, certamente tem aqui o internauta, ou já idoso, ou na terceira idade, como queira, ou um familiar mais novo dessa pessoa idosa que está conosco, de que se eu pudesse fazer uma convocação, eu diria exatamente o seguinte: não deixe de votar, porque o voto ainda é facultativo aos que têm a idade de 70 anos. Mas essa legislação está equivocada, porque a nossa expectativa de vida não acaba mais nos 60 anos. Essa senhora que eu fiz referência a você e aos internautas, ela tem 97 anos de idade, fez agora domingo, mora no bairro aqui da cidade, né? Então, esse protagonismo que você bem colocou, que os próprios idosos precisam fazê-lo e não abrir mão do voto. Gabi, com você, os seus projetos, vamos lá. E Vou falar rápido, né? eu quero antes um pouquinho. Gabi, só antes agradecer o pessoal aí. Desculpa não ter falado o nome de todo mundo, que é muita gente, os familiares, tá?
os amigos que estão aí com a gente, né? A gente tem a possibilidade depois de disponibilizar essa conversa live para o pessoal, que ela está sendo gravada. Então, aí, eu já me coloco aí, me penitencio no bom sentido pela não falar de todo mundo, mas o tempo limitou. Mas ainda eu estou te roubando o tempo, quero que você também faça suas considerações finais, Gabi, por favor. Então, o projeto que eu Esse lancei no projeto. post do Facebook se chamava Qual a memória que o seu corpo está guardando da quarentena? E aí foram chegando relatos incríveis. Eu convido a quem estiver ouvindo a gente a mandar o seu relato. Vale saudade, dor, descoberta, tristeza, tudo. Tudo que você estiver sentindo no corpo nessa pandemia, a gente publica. Pode mandar para o e-mail diariosdagabi@gmail.com. Vou repetir. Por favor, Gabi. Diariosdagabi, tudo junto, @gmail.com. E me acha lá no Facebook também, Gabriela Altaf. Pode mandar, desculpa, um inbox. Acabou, né? Não, vamos mais um pouquinho, Gabi. Vamos mais um pouquinho. Eu queria pegar carona nessa coisa da importância do voto. Eu recebi um relato para vocês verem como que o discurso oficial reverbera no nosso corpo. Um jornalista que lida aí no combate das fake news, que é uma característica desse desgoverno, né? As mentiras. E que quando a pessoa que ocupa a presidência fala que usar máscara é coisa de viado, ele cai de cama com uma alergia emocional. Então, assim, é muito importante a gente pensar em quem a gente vota, porque os discursos oficiais, eles fazem as pessoas caírem de cama e os discursos fazem as pessoas, de fato, morrerem. É uma política de morte, né, de assassinato da população indígena, da população periférica, da população idosa. Então, às vezes a gente acha que o discurso não tem, é uma brincadeira. Não é. A palavra pode, ela tem um poder incrível de curar, de ressignificar, mas a palavra também mata. Então, assim, vamos pensar mesmo no voto nas próximas eleições, né? Eu queria, para encerrar, ler uma frase da Miriam Goldberg. Fala um pouquinho de Lisboa, vamos lá um pouco, da sua experiência internacional. Olha, de Lisboa, eu teria muita coisa para falar, mas me encantou ver nos lugares, assim, com mais música e tal, muitas cabeças brancas, que é uma coisa que no Brasil, geralmente, eu não vejo. Então, eu achei uma sociedade um pouco mais aberta para os idosos, né? Claro que tem toda a questão da juventude lá também, mas eu vi isso menos marcado lá. Então, foi muito intrigante. É isso, às vezes você tá... Não é nem uma night, que eu não sou uma pessoa de night, que eu já digo, todo mundo que me conhece sabe que eu falo que eu já nasci com 100 anos, que eu gosto de dormir cedo. Mas, assim, ver de noite, sabe? Pessoas idosas nos ambientes que eu estava circulando, eu achei isso muito lindo, assim, de ter vida para os idosos. Grupo de idosos, em restaurantes, teatro, cinema, algo assim, eventos culturais. E pelo menos no Rio isso é muito marcado, né? Assim, essa coisa do corpo, do jovem, da praia. O Rio é uma cidade que a coisa da juventude pesa muito, né? Então, quando eu cheguei em Lisboa, e a minha melhor amiga, ela tem 75 anos lá em Lisboa. Ótimo, e foi incrível, porque eu fui vendo como a nossa vida na terceira idade é, de fato, o resultado das nossas ações na juventude. E isso, para mim, foi uma chamada, assim, sabe?
planta a sua semente direito, que a sua velhice é da sua plantação. Então, isso para mim foi uma chamada, sabe? Assim, não planta errado, assim. Gabi, tem uma pessoa, uma estudiosa, que eu não sei agora quem é, não lembro mais o nome, que diz o seguinte: tal como a gente vive, assim a gente envelhece. Porque a gente tem mania de dissociar não só a cabeça do corpo, alma, né? Mas também dissociar que agora eu estou velho, estou uma pessoa idosa, eu sou uma outra pessoa, eu posso tudo, eu não posso nada. Quer dizer, é essa construção que você se refere que a gente precisa perceber que a gente está nessa caminhada, né? Sim. Dessa situação toda e do quanto que isso, conforme você disse anteriormente, vai fazendo conexão, né? Na direção da que nós desejamos ser, né? Eu acho que o grande barato do envelhecimento, com todas as dores, perdas e temos os ganhos, possibilidades, é ir ao encontro, na busca daquilo que, como eu me vejo, como eu desejo ser, estou no caminho, estou desviando, como é que está a minha caminhada, não é? Ao encontro de mim mesmo. É filosófico, mas é bacana, pessoal. Eu acho que senão não faz sentido a vida, né? Não. E poder viver mais, para a gente ter perspectiva. Dá trabalho, precisa de coragem. Dá trabalho. Eu queria só falar uma coisa. O programa que eu estava desenvolvendo era sobre o tema da felicidade. Então, eu tive que estudar muito esse tema. E a coisa que mais se repete de pessoas nas pesquisas que tinham uma pontuação alta de felicidade eram as relações que elas foram cultivando ao longo da vida. Pessoas com boas relações são mais felizes. Sim. Então, é uma coisa que parece boba, mas ela é muito fundamental. E acho que a pandemia tem mostrado isso, né? Com quem você pode de fato contar, né? E se você não desenvolveu boas relações, né, até agora, começa, sabe? Tem tempo, né? Ó, enquanto há desejo, há tempo. Eu quero terminar, acho que com essa frase. Às vezes a gente acha que não tem tempo. Tem desejo, dá tempo. Alguma coisa tempo, a gente pode fazer sim. enquanto a gente deseja. A vida só acaba quando a gente não tem mais desejo nenhum. Aí a gente vira um vivo morto. É o desencanto que você fez referência, né, Gabi? Encanto. Pois é. Enquanto tiver encantamento, reencantamento, e a gente vai morrer muitas vezes ao longo da vida, e vai renascer, e vai reencantar. Então, fica aqui um convite a procurar de que maneira a gente pode se reencantar na vida, até mesmo nesse contexto aí trágico e hostil. Quais são os pequenos gestos no cotidiano que a gente pode ter para se reencantar? Quero deixar o convite para as pessoas verem também os relatos do Memórias do Corpo na Quarentena, que dá um quentinho no coração. E o filme, Gabi, o seu filme, como é que tá? Então, o filme surgiu dos relatos que foram muito incríveis. Eu estou aprendendo a filmar nesse contexto, a fazer um filme nesse contexto. Ele é feito todo com imagens que as pessoas mandam. E tem uma entrevista maior com algumas pessoas gravadas pelo Zoom, que eu também tive que aprender a usar o Zoom, que eu também não sou nada tecnológica. Foi a minha maneira aí de me reencantar nesse momento da vida sem trabalho, com tudo parado, enfim. Fica aí, quem quiser ver, tá no Instagram, Memórias do Corpo na Quarentena, tudo junto. Ótimo. E dá tempo de eu ler uma última frase que eu achei muito linda. Claro. Eu falei do tempo para pôr um limite, mas também nada tão assim, Gabi, né? É que live grande também as pessoas vão saindo. Cansa as pessoas, Ela fala mas eu acho que dá para a gente segurar a audiência ainda. Tá. Ela fala assim: a juventude é uma breve batida de coração. O envelhecimento é uma inevitabilidade e uma circunstância da vida. Velhos somos todos, hoje ou amanhã.
velho é lindo. Eu amei essa frase dela. Muito legal, é isso mesmo. Velho é lindo, velho é um jovem que deu certo. Vamos mudar essa narrativa aí sobre o idoso. E que tem perspectivas, tem possibilidades, tem desejos, tem vida, não é? Ó, essa senhora que eu entrevistei ontem, ela aprendeu malabarismo na pandemia. Olha Ela só, fez hein? um vídeo muito legal com as bolinhas e tal. Ela nunca imaginou que ela ia aprender isso. Ela sempre gostou de coisas ligadas ao circo. E aí na pandemia ela falou: vou ocupar meu tempo. Ela está fazendo aula disso. Sempre dá tempo, gente. É isso aí. Gabi, muito bom. Prazer Suou, grande Chico, poder. também? Ficou ótimo poder te ouvir. Os internautas, o retorno é muito gostoso, muito bom. Eu reitero aí a impossibilidade de nomear todo mundo, mas muita gente participou. Graças a Deus, o papo foi muito legal. Quero agradecer os familiares, os amigos todos internautas, profissionais da área, né? Os familiares. Aqui a Rose, Paola e Yuri na nossa condução e construção de mais uma live. E você, Gabi, um beijo grande. Muito obrigada, obrigada pelo Tá? convite. Um beijo para A todo Rose mundo. me E manda um beijo. paciência, gente. Está difícil, é difícil. A pandemia é muito difícil. É verdade, tá? Sucesso, dê notícias aí dos seus projetos, tá Tá, bom? João? Muito obrigado. Obrigada, gente. Grande Um abraço. beijo. Beijo. Tchau. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Tchau.